Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Feche os seus olhos aí mais uma vez, e enquanto você se assenta, peça a Deus para falar com você. Peça a Deus para falar o seu coração, para vir ao encontro das suas necessidades, dos seus pedidos que você acabou de fazer agora. Que esse texto sirva de inspiração, iluminação para a sua semana. Em nome de Jesus. Amém. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições. Queria que você guardasse esse lugar e esse desafio ali, o Jesus dos Evangelhos. Por quê? Pode começar com um testemunho? Sim. Quantas vezes nós já não lemos os Evangelhos? E aí, quando no início do ano o pastor anunciou, normalmente o pastor é mais empolgado, né? E esse ano a gente vai. Aí fica aquele negócio assim, nossa, Jesus nos Evangelhos, de novo. Não é? Quando a gente vai ler a Bíblia, não fica parecendo assim, a gente vai passando Mateus, essa aqui eu já li, essa aqui eu era criança quando eu vi. E esse é um texto desafiador. A maioria deles. Porque nós corremos um grande risco de ir para a periferia do texto. De tirar os olhos do Jesus dos Evangelhos e colocar, Marco, nos discípulos que não lavavam as mãos. Não que o Marco tenha feito isso. Falou de Jesus. A gente corre o risco de tirar os olhos de Jesus e pôr na fé de Pedro. E ir para casa assim, eu não tenho essa fé de Pedro. Jesus não quer isso. A teologia da prosperidade acabou com esse texto. Porque coloca os olhos na viúva. Quase a porcina. A viuvinha dos evangelhos. E a personagem principal aqui não é a viúva. O personagem principal aqui é o Jesus dos Evangelhos. Eu queria voltar um pouquinho para você, ou com você, e desafiar, ou nos desafiar a não tirarmos os olhos do Jesus dos Evangelhos, que está assentado de frente ou em frente onde eram colocadas as contribuições. Como que Jesus chegou aqui? Volta um pouquinho comigo aí, no capítulo 11. Nós vamos sair do capítulo 7 de domingo passado. Se você tem acompanhado aí regularmente assim. Nós vamos sair do capítulo 7. Jesus com os fariseus, Jesus com os mestres da lei. E aí vem aquele grande episódio do capítulo 11. Nós vamos voltar então no início do capítulo 11, quando o texto que a gente só lê na Páscoa. A entrada de Jesus em Jerusalém. Parecia até o texto quando a gente chegou aqui, a cruz iluminada, já com um pano colorido e tudo, né?
E esse episódio de Jesus com a viúva começa aqui, na entrada de Jesus em Jerusalém. A última semana de Jesus, os últimos ensinos de Jesus, os últimos encontros de Jesus, ou encontros presenciais, está na moda agora, né? Os últimos encontros presenciais de Jesus com os seus discípulos. Tem aquela entrada glamurosa dele no burrinho. Tem o povo cantando aquela música que também a gente só canta na Páscoa, Hosana. Aí passa o ano inteiro, aí a gente lembra dela na outra Páscoa. Aí no versículo 11... Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Domingo, Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo e observou tudo à sua volta. Essa pequena frase vai nos levar lá na viúva. Jesus entrou no domingo em Jerusalém, dirigiu-se ao templo e observou tudo à sua volta. Só que aí Jesus e os 12 voltam para Betânia. Passam a noite lá. Segunda-feira, amanhece, versículo 12 do capítulo 11. No dia seguinte, saíram de Betânia e foram para Jerusalém. E Jesus vai para onde? No versículo 17 do capítulo 11. E os ensinava no templo, e aquele episódio da bagunça do templo. Jesus arrasta a cadeira, Jesus fala com os vendedores, Jesus derruba as gaiolas das pombas, e ensina no templo, e faz a pergunta, então, domingo, Jesus observa as coisas do templo. Segunda-feira, Jesus está onde? Em Jerusalém. E está de novo no templo e faz derruba as mesas. Não permite que ninguém carregue mercadoria para o templo. E quem estava lá, Marco? Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei. E a coisa está acontecendo. Aí Jesus vai embora para Betânia. Terça-feira, versículo 27 do capítulo 11. Chegaram novamente a Jerusalém. Domingo, Jerusalém e templo. Segunda, Jerusalém e templo. Terça-feira, Jesus chegou em Jerusalém e parecia que em Jerusalém só tinha templo. Jesus se aproxima do templo. E quem chega lá? Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes religiosos. Oposição completa. Todos os partidos. Até os 100 partidos estavam aqui. Ou sem partido. E aí eles perguntam para Jesus, e é uma pergunta que precisa ficar martelando na nossa cabeça até a gente chegar lá no gasofilácio. Eles perguntam para Jesus, com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Jesus era bom de debate, tréplica, réplica. Ele fala assim, eu lhes farei uma pergunta. E aí, Jesus conta uma história. A parábola dos lavradores. Versículo 12 do capítulo 12. A oposição começa a procurar um meio de prendê-lo. Pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão. Por isso deixaram ir embora. Aí chega reforço. Versículo 13. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos. Como se não bastasse, o versículo 18 chega os saduceus. Agora sim.
Se você quer entender de política judaica, está aqui. Todo mundo. Saduceus. Os saduceus eram aqueles que diziam não haver ressurreição. Essa era a proposta dos saduceus. Os herodianos, que defendiam Herodes, Roma, perguntavam sobre impostos. Os saduceus perguntavam sobre ressurreição. Vamos ver, se a gente pega Jesus por aqui, se a gente pega Jesus por ali. Os fariseus, que cuidavam da lei, aprendi muito domingo passado. Os fariseus cuidavam da lei, eles queriam ali a lei, e os mestres da lei oral. Estava todo mundo ali, todo mundo. Terça-feira à tarde, no templo. Aí, alguém levanta, versículo 28, do capítulo 12. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus responde. Aí o versículo 34 faz uma virada na história. O homem, o moço que tinha feito a pergunta, diz para Jesus assim: muito bem. No versículo 32, muito bem, mestre. E aí Jesus, no versículo 34, vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Sabe qual às vezes é o perigo da gente se contentar com essa frase? Você não está longe do reino de Deus. Uau! Para quem só está perdendo, um empate é bom, né? Você não está longe do reino de Deus. Mas não dá para se contentar com essa frase. Perto é totalmente fora. Sabe aquela galera que chega assim: eu fiquei por 1/10 da nota de corte? Meu caro, ou você faz cursinho, ou põe a sua pontuação lá em outro curso e resolve. Que 0,1 é muito perto do curso de medicina, mas não forma, não. Sabe aquela galera que fica por 1 ponto na prova de legislação? É melhor ficar com 10. Porque você fica olhando aquela ali, aquela que você sabia, aquela de placa, que você tinha decorado. E quantos só não passaram errado para o gabarito? Aí você ficou perto. Você não está longe do reino de Deus, só que você não está dentro. Aí o ousado Jesus, olha só, o versículo 34 termina assim: daí por diante ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Então o que Jesus faz? Pergunta. E não só pergunta, mas além disso, o versículo 38, Jesus é Jesus. Jesus vira em alto e bom tom para aquela galera toda. Imagina isso. O templo cheio, o átrio, o pátio. Jesus vira com todos eles ali, herodianos, saduceus. Jesus vira para eles, ou para a multidão, e diz: cuidado com os mestres da lei. Dava para ouvir até ventilador a hora que Jesus falou isso.
Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças, de ocupar lugares mais importantes nas sinagogas, lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, para disfarçar, fazem longas orações, receberão condenação mais severa. Aí ele senta de frente para o gasofilácio. Sabe aquela galera do desabafo no Instagram? Pronto, falei. Se Jesus tivesse, ele tinha colocado o meme. Pronto, falei. Imagina, diante de todo mundo. Jesus diz, cuidado com os mestres da lei. E aí, gente, os mestres da lei começaram a vir. Parecia que eles não tinham ouvido o que Jesus acabou de contar. Aí a gente chega no versículo 41. Jesus sentou-se em frente do lugar. Lembra o observar lá do domingo? Que ele foi só para observar? Ele continuava observando a multidão, colocando dinheiro nas caixas das ofertas. Os ricos lançavam grandes quantias, até que a viúva pobre chega, coloca 2 moedas. 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Algumas versões diz meio centavo, quase nada. E aí Jesus chama os seus discípulos. É aqui que a gente precisa ficar muito atento. Porque Jesus não bate palma para a viúva. Ele poderia ter feito isso. A gente ouve isso, né? Espero que você não ouça. Mas de vez em quando a gente ouve isso. Uma salva de palmas para Jesus! Ele podia ter feito isso. Uma salva de palmas para a viúva! Olha! Jesus poderia ter falado para a multidão, ele acabou de falar com a multidão sobre os mestres da lei. Ele podia ter falado, gente, olha, não façam como os mestres da lei, façam como essa viúva fez. Não. Jesus chama os seus discípulos. E ele, nesses 2 versículos, nessas poucas frases, deixa alguns princípios de dentro do reino, não de perto do reino, de dentro do reino. O primeiro princípio tem a ver com a pergunta dos fariseus: com que autoridade você faz isso? O primeiro princípio do reino de Deus, a gente ouviu isso um pouquinho de manhã, o princípio da dependência. Essa viúva segue o princípio das ofertas do Antigo Testamento, e nessas versões que diz que ela deu tudo o que possuía para viver, tudo do seu sustento, parece que ela estava lá no Sermão do Monte, parece que ela tinha ouvido sobre os pardais, parece que ela ouviu, não se preocupe com o dia de amanhã, deixa as suas 2 ofertas, suas 2 moedas. Parece que ela ouviu: buscai primeiro o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Parece que ela ouviu e começou a praticar os princípios do reino, e o primeiro desses, o princípio da dependência. Seja você rei, seja você o Josafá, seja você a viúva, precisamos ser dependentes da única autoridade desse reino. Só tem um.
Parece que os fariseus não reconheciam a autoridade de Jesus, porque eles queriam ser autoridade naquele negócio. Eles eram os mestres da lei, e agora chega outro mestre. Jesus chama os futuros mestres. Daqui a pouco, Jesus vai morrer. Daqui a pouco ele vai ressuscitar. Daqui a pouco ele vai para o céu. E ele vai deixar Pedro, João, os seus discípulos se tornarão mestres da lei. Jesus está dizendo para eles assim: olha, é com essa autoridade que vocês vão. Não na autoridade dos mestres da lei, na autoridade do mestre, na dependência do mestre. Quando a gente tira os olhos de Jesus e coloca na viúva, a gente corre o risco de querer transformar o mundo, de querer transformar o outro, de querer transformar os mestres da lei. E Jesus não queria transformar os mestres da lei, embora ele quisesse que eles fossem salvos. Mas Jesus não focou aqui nos fariseus. Jesus não focou na multidão. Jesus queria que os seus discípulos fossem outros mestres da lei, diferente daqueles que estavam. Eu não sei em qual área da sua vida ainda está difícil depender de Jesus. Porque dependência é complicado. Já acompanhamos isso na história do nosso país. 7 de setembro, o histórico, vem nos lembrar de quanto a dependência pode ser sofrida. Mas depender de Jesus é libertador. Depender de Jesus é refúgio, como nós cantamos. Mas não existe meia dependência. Não existe, eu estou quase dependendo de Jesus. Ou é dependência completa, ou não é. O segundo princípio que Jesus quer deixar aqui é o princípio da honra à divindade. O princípio da dependência e o princípio da honra. Quando Jesus responde para aquele moço, lembra do moço? Jesus responde para ele assim: ouça, ó Israel, o Senhor, versículo 29, desculpa, capítulo 12, 29. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Será que a viúva ouviu isso de Jesus? Será que na hora que ela chegou, ela falou assim: é agora que eu vou honrar a divindade? Mas os nossos olhos precisam ficar focados em Jesus. Quando colocamos os olhos na viúva, nós corremos o risco de particionar o evangelho e ficar com seus aspectos políticos, econômicos, sociais. Embora isso seja importante para o evangelho, mas Jesus não está promovendo aqui a doação de tudo que você tem, a teologia da prosperidade, do seu Rolex. Não. Jesus está dizendo para eu e você honrarmos a divindade, honrarmos a autoridade, amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Jesus não está falando só de dinheiro, embora esteja falando de dinheiro. Mas Jesus está falando de coração, de alma, de força, de mente, de amor, com tudo o que se possui para viver. Honrar a divindade. Se era uma coisa que os fariseus não faziam,
era honrar o Messias. E Jesus chama os seus discípulos e fala assim: vocês vão honrar a divindade. Com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com tudo, com todo, com tudo, com todo. Talvez seja esse a batida da semana. Com tudo, com todo, com tudo, com todo, com tudo, com todo. E o terceiro princípio que Jesus chama os seus discípulos é o princípio do amor ao próximo. Olha como o versículo 33 termina. No capítulo 12, o versículo 33 termina assim: o moço, aquele moço, o moço está dizendo assim: amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. O moço que estava quase no reino de Deus, o moço que não estava longe do reino de Deus, esse moço diz: amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Quando a gente coloca o olho na viúva, quando a gente coloca o foco na viúva, nós corremos o risco de supervalorizar o pobre em detrimento do rico. E parece um pecado ser rico. Não é. O pecado é querer a honra que compete à divindade. O pecado é não depender de Deus e depender da riqueza. E aí Deus vai lá e... eu não sei fazer aquele barulhinho de manhã. Tac! Deus vai lá e tira a riqueza, você está dependendo dela. Deus vai lá e tira o emprego, você está dependendo dele. Jesus não promove aqui uma luta das classes. Jesus não está promovendo que os pobres lutem contra os ricos e uma disputa entre as classes. Pelo contrário, o princípio do reino de Deus é o amor ao próximo, independente da sua situação econômica. Devemos e precisamos amar o pobre. Devemos e precisamos amar os ricos, dos mais ricos. Quer um povo mais difícil do que esse para depender de Deus, para amar a Deus sobre todas as coisas, para honrar a divindade e amar o próximo? E nós devemos amar os ricos dos mais ricos, os pobres dos mais pobres, se ele for o nosso próximo. Não é sobre mudar o mundo. Não é sobre doar tudo o que nós temos para poder mudar a situação do mundo. Jesus não está dizendo isso. Porque você pode deixar aqui tudo que você tem, que a gente não vai mudar o mundo. É sobre mudar a nós mesmos. É sobre mudar o nosso coração. É sobre amar o próximo que Jesus colocou próximo da gente. É sobre amar os da nossa casa, os mais difíceis de ser amados. Não são os ricos dos mais ricos, nem os pobres dos mais pobres. É o próximo. É o que passa no nosso quarto, no corredor da nossa casa. É o que divide com a gente a mesa do escritório. É o que divide a sala do Meet, o Zoom, o chat. Viraram os nossos próximos. E amar ao próximo vale mais do que todos os sacrifícios e ofertas.
É isso que o Jesus dos Evangelhos está dizendo para os seus discípulos, futuros mestres da lei. Dependam da única autoridade desse reino. Amem, honrem a divindade. O único Deus. E ame o próximo, esse que Deus colocou do seu lado, como a si mesmo. Feche os seus olhos. Qual desses princípios está difícil aí? Qual desses princípios tem deixado você próximo do reino de Deus, mas não dentro? Qual desses princípios tem deixado você pouco longe